Mas agora é hora dela! Dia de receber aqui no estúdio nossa querida doutora Denise Steiner, dermatologista. Bem-vinda, bom dia, linda como sempre. Gostei do rosa choque. Eu adoro também essas cores, assim, animam a gente, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho de saúde, mas, na verdade, eu tô acompanhando todas essas notícias aí que vocês trazem e discutem, que é muito bom pra gente refletir. Com certeza, com certeza. A gente papeia muito nos bastidores, né? A doutora tá sempre antenada nos assuntos diversos, é fundamental, né? Assim como muitos dos que nos acompanham, né? Os brasileiros cada vez mais de olho nas movimentações que mexem com a nossa vida. Quase todo mundo tem alguma pinta, marrom, vermelha, branca, com volume, sem volume, que acabou de aparecer do nada, ou que já está lá faz tempo. O que precisamos observar para saber se é um caso de investigação mais séria ou nada demais, doutora? Bom, as pintas são muito importantes para serem observadas, né? Mas o problema é a dificuldade, às vezes, saber se é pinta ou não. Se você tiver que olhar a pele e pensar, essa pinta é perigosa, seria uma pinta mais escura, geralmente assim pro tom negro, assim, e com assimetria, ela não é igualzinha, redondinha, toda direitinha. Você olharia uma nuance assim de cor, seria um pouco escura, um pouco mais clara em alguns lugares e também a borda toda irregular. Então esse tipo de pinta, mesmo que seja plana, né, assim, você não tem relevo, porque as pessoas às vezes pensam que as pintas perigosas, elas são altas, são projetadas. Não, é uma pinta plana que às vezes você inclusive tem algum tempo, pode ser um primeiro sinal de melanoma. Melanoma é um câncer de pele, é o mais grave dos cânceres de pele. E a grande questão aqui, gente, é a seguinte: se você diagnosticar precocemente e tirar essa pinta, ela ainda está naquele lugarzinho, a gente chama in situ, e aí você resolveu o problema. Se passar 6 meses, passar 1 ano, que às vezes é um problema de até chegar num serviço de saúde, enfim, então você pode já ter essa pinta ter crescido para dentro da pele, para mais profundidade, vasos maiores tem ali e levam para outro lugar. Então, às vezes pode ser a diferença de já ter uma metástase, que é o câncer em outro lugar. E aí isso torna muito perigoso. E ela dói? Você sente alguma coisa ou é só uma pinta sem nenhum sentido? Não dá para sentir nada? Não dói nada, não coça em geral, não tem esse tipo de sintomas. É mais essa aparência irregular que seria uma questão relacionada ao perigo. Então, é isso que é o problema, a pessoa não sente nada. Muitas vezes você ouve histórias até que alguém, assim, foi no cabeleireiro, alguém notou e falou, nossa, mas essa pinta... Então, assim, é para ficar prestando atenção. A gente até diz que da mesma forma que a mulher, na mama, ela palpa para ver se tem um nódulo e iria procurar um serviço de saúde, caso tenha, na pele a mesma coisa, dá uma olhada nas suas pintas. Quem que corre mais risco? Quem tem muita pinta, quem tem mais assim de 50 pintas e as pessoas mais clarinhas, as pessoas que já tiveram câncer na família. Então todos esses são fatores de risco que fazem você pensar, bom, isso é perigoso, vou procurar. E o tempo faz toda a diferença, essa que é a questão mais importante. De identificar o problema? Tem umas lesões também que são, podem confundir as pessoas, que são mais ásperas, assim, tem relevo, às vezes são bem feias, assim, meio cebosa. Elas são queratoses seborreicas, não são pintas, né? A pinta, em geral... Aí nós estamos vendo uma fotografia de um câncer de pele que chama carcinoma basocelular. Na verdade, ele eu não sei se... Não é bolha, é um brilho, a gente chama de lesão perlácea, que parece brilho de pérola. É um brilho, assim, característico. Que reluz, isso, né? Que reluz. Dá aflição só de olhar, né? Exatamente. Uma cara de que dói. Esse daí é outro câncer de pele, esse não é um melanoma que eu estava falando. Isso daí é um câncer de pele que está muito relacionado ao sol. E ele vai ficando assim, uma lesão que pode ser, como vocês estão vendo, um nódulozinho, tem esse brilho. E ele, quando compromete lugares como aqui, que a gente está vendo perto do olho, também tem que ser retirados rapidamente. Esse câncer de pele não tem muita agressividade, ele não dá metástase em geral. Então, se você diagnosticar e tratar, resolve o problema. Normalmente é só
só retirada cirúrgica, você não precisa de quimioterapia, de radioterapia, esse tipo de coisa. Debilitar tirou, fez uma ligeira margem, você resolveu o problema. Muitas perguntas aqui no chat, já tem um rapaz perguntando aqui se verruga tem que tirar por acaso. Nós também abrimos caixinha nas nossas redes sociais, mandaram algumas questões aqui, como diferenciar uma pinta comum de uma cancerígena, justamente como você falava, né? E também, Paula, Marina, não sei se vocês costumam olhar no corpo, mas a importância do acompanhamento, né? Eu, pelo menos uma vez por ano, dou um pulo na dermatologista e ela não olha só o rosto, ela sempre fala, deixa eu ver, abaixa a calça, vira de costas, para tentar identificar algo que possa ser estranho logo, né? Então, isso daí, para responder para ele de novo, é uma lesão geralmente um pouco mais escura, que chama atenção o escuro, pode ser plana, mas assim, é assimétrica, tem borda toda irregular e tem várias cores aí. Se você notar essas características, procura um dermatologista, um serviço de saúde, porque aí você vai ter um exame mais direcionado. A gente usa um aparelhinho, sabe, Adriana, que chama dermatoscopia, que está sempre com o dermatologista e a gente consegue chegar muito perto do diagnóstico. Muito bom. Tem gente perguntando com a verruga? Então, a verruga, o que nós chamamos de verruga como dermatologistas é uma lesão de vírus, causada pelo vírus, é uma lesão viral. Normalmente ela tem muita queratina na superfície, ela é meio endurecida e ela às vezes tem uns pontinhos mais avermelhados. Não necessariamente você precisa tirar, mas às vezes se ela é contagiosa, ela pode aumentar em você mesmo e pode passar para outras pessoas. Tem alguns vírus que são cancerígenos, tá? Mas a maioria não. Então, a verruga, geralmente a gente tira por esse risco pequeno que tem, mas não é de forma nenhuma tão perigoso como uma pinta que a gente suspeite de melanoma. Você comentou do vírus que causa câncer, por exemplo, o HPV, né? Exatamente. No colo do útero. Exatamente. Então, essa verruga que está na tua pele pode ser o mesmo vírus que vai causar o câncer, no caso do colo de útero, enfim, da lesão íntima da mulher. Então, Juca... tem que tirar a verruga, hein? É melhor. Também, viu, doutora Denise, muita gente pergunta com relação ao sol, né? Que o sol costuma dar algumas pintas. Tem gente que já de natureza tem sardinha, será que tem mais tendência ou não? Aí estão perguntando, tem como prevenir a pinta usando protetor solar, tentando evitar? A questão do sol é uma questão assim polêmica, porque o sol, claro, ele traz uma energia, ele ativa a vitamina D e tudo mais. Só que você ir para a praia, ir para um clube, tomar sol e não passar filtro, realmente, a hora que tua pele fica vermelha, queimada, você já está lesando você fez um dano à célula que caminha para um câncer. Então, por isso que a gente fala, protejam as crianças desde cedo, porque é muito fácil que eles tenham, assim, queimaduras. Então, o sol, sim, ele, ao longo do tempo, com uma ação cumulativa, se tiver avermelhamento, queimadura, ele vai causar câncer de pele. Então, uma maneira de prevenir é usar um filtro solar com um número pelo menos 50, espalhar bem, repetir a cada 2 horas. E existem até nutracêuticos aí, como uma substância que chama Polipodium leucotomas, que você toma e ela também te protege do sol de alguma forma, não substitui o filtro que você deve usar, mas também protege você. É importante as pessoas saberem o seguinte, os mais clarinhos, de olhos claros, cabelos claros, tem mais chance. Quem tem muitas pintas no corpo já tem um pouco mais chance de ter câncer de pele. As pessoas ruivas têm muita chance de ter câncer de pele. E quem teve na família, pais, parentes próximos e também a própria pessoa. Se ela já teve, ela continua tendo uma chance alta de ter outro. Casos para redobrar a atenção, né? Exatamente, porque é bom a pessoa entender um pouco quais fatores de risco, né? A pessoa com pele mais morena, que aqui no nosso meio é muito comum, ela tem um pouco menos de chance, mas não é chance zero. E o sol também em excesso causa outros problemas, até como aparecimento de herpes e tudo mais. Então, todo mundo deve se proteger, né? Tem uma pergunta aqui da Josi. Carcinoma na pele é benigno?
Não, carcinoma já é um nome de câncer, que não é benigno, é maligno, né? Então, temos aquele que a gente viu, que é o basocelular, e tem um outro que chama espinocelular, que ele dá muito no lábio, e a pessoa que fuma, né, e que, na verdade, também toma sol, pode ser um câncer nessa região, e ele é mais agressivo que esse daí que eu comentei, o espinocelular, porque ele vai indo, ele cresce e, na verdade, ele pode ir para a garganta, tudo, e causar problemas também. E dá metástase. Alertas muito importantes, por isso sempre nossa conversa boa aqui, né? Acho que a gente conseguiu ajudar, abrir os olhos, né? Ficar atento, né, a esses sinais e, principalmente, sempre frequentar um médico, né? Ouvir orientações bem precisas. Doutora Denise Steiner, querida, sempre com a gente, ótimo dia, obrigada pela participação mais hoje aqui. Então, eu queria justamente falar isso, né, que você tem que se conhecer, se cuidar, você que é responsável pela sua saúde, então vai atrás se você notar essas diferenças, porque principalmente você consegue resolver o problema, e se você deixar, aí vai complicar e o melanoma leva até a morte, então precisa realmente tomar cuidado. Muito obrigada, ótimo programa para vocês, e eu fico feliz de estar aqui. E até a próxima, né? Até a próxima. Já sabemos que você vai lá ensinar o pessoal a fazer um tipo de peeling muito especial. Isso. Então, ótimo dia, bom trabalho por lá, um grande beijo. Inclusive, a gente falou que abriu caixinha para a doutora Denise Steiner. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, weshcom.elas. Estamos te esperando por lá. Vou responder. A gente vai respondendo.